Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam e o propósito desse canal é fazer comparações filosóficas, teológicas, metafísicas e escatológicas também entre o pensamento, o conhecimento acadêmico ocidental e a sabedoria milenar dos Vedas, o popular hinduísmo, especialmente pela visão Vaishnava, Bhagavata, monoteísta, especialmente pela linha do Gaudiya Vaishnavismo da Bengala de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ok? O título de nossa videoaula de hoje é o seguinte: a celeuma epistemológica entre racionalistas e empiristas e o veredito com relação a isso da filosofia Bhagavata, a filosofia Vaishnava, Vedanta Vaishnava do Gaudiya Vaishnavismo. Então hoje o programa está bem especial, como o jornal Notícias Populares, ele vai escorrer sangue. Vai ser um programa bastante violento porque trata da querela, do embate, da briga, da porrada entre racionalistas e empiristas. Os racionalistas, os filósofos que se inspiraram em Platão, que tem uma via ao transcendente, e os filósofos empiristas, o empirismo britânico, tais como Hume, Berkeley e Locke, não exatamente nessa mesma sequência, que se inspiram, que se alinham muito mais com Aristóteles por ter uma visão muito mais emanente, muito mais materialista de mundo, muito mais conciliada ao método de se fazer ciência hoje em dia. Ok? Então, o objeto que separa e que causa toda essa discórdia, essa contenda entre racionalistas e empiristas são as ideias. Como é que surgem as ideias no pensamento humano? Como é feita a produção das ideias? Como é que elas surgem em nossa mente? Então a grande questão é, será que existem ideias inatas? Ou seja, será que o ser humano já nasce com um conteúdo de ideias prontas, das quais ele vai se relembrando, vai se recordando? Ou não? A ideia só surge na mente a partir do momento que o ser humano ele tem contato com os objetos. A partir do momento que ele faz experiência com o mundo, e a partir dessa experiência primeira, então vão surgir as ideias. Como será que é? Será que as ideias já vêm em um pacotinho já, trazida não sei de onde, para os seres humanos? Ou não? Tudo acontece através da experiência. Será que já existe um conteúdo prévio de ideias, impressões e pensamento em nossa mente? Ou seja, essa questão sobre as ideias, se elas surgem ou elas só são formadas após a experiência, esse foi um grande embate, esse foi uma grande discussão entre os filósofos, especialmente a partir de Descartes, no século XVI, século XVII. Então ela vai se arrastar, né, pelo século XVII, século XVIII, e ela vai ter uma acomodação, digamos, a partir do Immanuel Kant. Então basicamente esse vai ser o roteiro da nossa videoaula, que vai ter uma segunda parte, e essa segunda parte ela vem trazer o ponto de vista, ou melhor, o que os Vedas, o que os Puranas vão falar sobre essa questão da formação das ideias. Ou só posso ter ideias e impressões das coisas e do mundo após experimentá-las? Então aqui eu estou pensando firmemente
nisso. Veja como eu estou muito bonito nessa foto, estou de perfil, aqui eu estou pesando cerca de 68 quilos, então essa é uma das minhas melhores fotos. Muito obrigado. Vamos ver como se estrutura esse dilema no pensamento ocidental e como a tradição Gaudiya Vaishnava ou Vaishnava Gaudiya lida, resolve, trabalha esse ponto a partir especialmente do texto do Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Purana. Então vamos introdutoriamente dar uma definição do que é epistemologia. Eu sei que você já sabe, tem muito conhecimento, mas eu vou novamente repetir só para dar conteúdo para a aula. O conhecimento sempre foi uma das grandes preocupações a nível humano. A curiosidade intelectual que remete o homem a desejar compreender e definir o mundo e a si mesmo. O que eu posso conhecer? Essa é uma grande questão. A palavra epistemologia deriva-se do grego episteme, conhecimento, e logos, discurso. Pode ser traduzida como discurso também. A epistemologia ou gnosiologia estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento, motivo pelo qual também é tipicamente conhecido por filosofia ou teoria do conhecimento. Provavelmente eu terei esse texto aqui do Dicionário de Filosofia ou Abhagnana. Então aqui estão os lutadores apostos, né? Aqui à sua esquerda no ringue nós temos os filósofos racionalistas liderados por Descartes, foi o pioneiro. Nós depois temos o Baruch Spinoza e o nosso amigo Leibniz, o nosso Cândido Leibniz. Então, do lado direito de vocês, do ringue, nós encontramos o Locke, depois o Berkeley e, por último, o grande, o potente David Hume. Então, esses vão ser os debatedores dessa questão que gira em torno da formação das ideias, né? Os empiristas e os racionalistas. O grande embate travado na modernidade remeter-se-á às escolas racionalista e empirista em torno do conhecimento envolvendo a teoria das ideias inatas, que nasce em Platão. A gente vai ver isso mais para frente. Ou seja, será que o conhecimento se dá por meio único e exclusivo pela captação dos sentidos até chegar à mente, como advogam os empiristas? Ou nós já temos um conteúdo inato dentro de nossa mente, como afirmam os racionalistas? Vamos ver alguns expoentes de ambas as teorias no decorrer da história da filosofia ocidental. Então aqui Platão e Aristóteles, eles são a base também dessa discussão que gira em torno da formação das ideias, por isso eles são considerados como colunas, e essas colunas são fortes, sustentam como patas de um elefante. Então a base da filosofia ocidental está cravada em Platão e Aristóteles, porque eles foram aqueles que semearam as ideias, as abstrações, os problemas originais nascem com eles, como vai observar de maneira muito jocosa o Whitehead. Então Platão, nosso querido amigo, foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a escola que Aristóteles frequentava. A primeira instituição de educação superior no mundo ocidental, considerado por muitos, juntamente com seu mentor Sócrates e seu pupilo Aristóteles, Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. Como pensador fundamental e nuclear para o desenvolvimento do pensamento no Ocidente, podemos apontar as raízes tanto do racionalismo, escola que seria desenvolvida na modernidade por filósofos como Descartes, Malebranche, Spinoza, e do inatismo em Platão.
Em Platão, devido à natureza eterna da alma e por esta participar eternamente deste conhecimento, vejam que tem uma abordagem, tem uma porcentagem muito grande de metafísica e de religião em Platão, a aprendizagem cai na plataforma da reminiscência, da lembrança, de um saber inato que já existia, que estava previamente, ou como alguns podem dizer, um conhecimento a priori, que já está presente em seu cerne. De tais deduções platônicas surge uma das principais correntes filosóficas do Ocidente, denominada de inatismo. Então aqui citação do livro Fédon do Platão, abre aspas, logo o que chamamos de instruir-se não consistiria em reaver um conhecimento que já nos pertencia, e não teríamos razão de dar a isso o nome de recordar-se? Contido no sistema ôntico metafísico de Platão, a teoria da alma, psique, a alma imortal, está como sendo o verdadeiro eu, ou seja, para Platão a alma é o eu. E essa alma é de realidade diametralmente oposta do corpo. Abre a citação do livro Leis do Platão, a alma é de todo diferente do corpo, e que na presente vida é exclusivamente a alma que nos define, não sendo o corpo senão uma imagem que acompanha cada um de nós. Que tal o passo no livro Leis? Aceitando um número infindável de corpos e estes entregues ao instrumento do tempo. Lembra-se que Platão também trabalha com a teoria da mente e psicose na doutrina da transmigração das almas, pois é dentro de tal sistema que está inserido o modo que se opera o aprender em Platão. Então aqui, novamente, citação para corroborar essa questão das ideias inatas, para a gente ver como isso se processa no Platão. Citação do livro Fédon. Por conseguinte, torno a repetir de duas uma. Ou nascemos com o conhecimento das ideias, e este é um conhecimento que para todos nós dura a vida inteira, ou então, depois do nascimento, aqueles de quem dizemos que se instruem, nada mais fazem do que recordar-se. E neste caso, a instrução seria uma reminiscência, uma lembrança. Então a gente viu como se processa isso no Platão, que funda essa questão das ideias inatas, como as ideias já estão presentes no cerne da alma, né? E a gente só vai relembrar, se recordar delas, uma reminiscência. Já o Aristóteles, que vai ter uma visão oposta em alguns pontos, nosso querido Aristóteles foi um filósofo grego, logo em seguida, né? O Platão, aluno do Platão. Seus escritos abrangem diversos assuntos como a física, metafísica, a poesia, o teatro, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e até a zoologia. Juntamente com Platão e Sócrates, Aristóteles é visto como uma das figuras mais importantes e um dos fundadores da filosofia ocidental. Seu ponto de vista sobre as ciências físicas influenciaram profundamente o cenário intelectual medieval. E esteve presente até mesmo o Renascimento. Vejam, o conhecimento aristotélico dura cerca de 2000 anos na história do pensamento ocidental, embora eventualmente tenha vindo a ser substituída pela física newtoniana. Para Aristóteles, o ponto nerval de seu grande sistema é o seguinte: o mundo, que a percepção sensorial fita para a compreensão do homem, trata-se de uma realidade de coisas concretas e individuais, desenrolando-se por um seguir de ações e reações, agindo umas sobre as outras. Ao contemplá-las, podemos observar características e experiências similares a muitos indivíduos. Tais características, a questão da dedução, tais características são para o autor grego
tão palpáveis, reais e objetivas. Já por Platão, aquilo que é captado pelos sentidos não é de grande valia, né? Está mais na plataforma da ilusão, porque é temporário e corruptível, né? Está sujeito à geração e corrupção. Quanto os próprios indivíduos, onde, ao contrário de Platão, irá desenvolver uma crença pressuposta no desencadeamento de tais atividades tomadas pelos sentidos, dando-as um status dentro das devidas proporções de infalíveis. Então aqui nós temos uma citação do livro Metafísica, do Aristóteles, que demonstra mais ou menos como funciona a sua teoria do conhecimento. E, por outro lado, entre as próprias sensações, a de um objeto estranho e a do objeto apropriado, ou a de um objeto afim e a do objeto próprio do sentido em apreço, não tem igual autoridade, mas no caso da cor, a vista prevalece sobre o paladar. No caso de um sabor, este prevalece sobre aquela. Ora, cada um desses sentidos jamais nos diz que o mesmo objeto é simultaneamente assim e não assim. Mas ainda, nem sequer em diferentes ocasiões um sentido se contradiz a respeito da qualidade, mas tão somente a respeito daquilo a que pertence a qualidade. Em outras palavras, Aristóteles deposita uma fé, uma confiança grande nos sentidos e na sua capacidade de capturar os objetos como sendo passível de descrever a realidade, enquanto Platão tem uma desconfiança muito grande entre os sentidos captarem os objetos e assim descreverem a realidade como ela realmente é. Os Vedas concordam com a epistemologia platônica. Academia de Atenas, por Rafael Sanzio. Então, essa questão, essa divisão, essa separação, essa discordância já entre Platão e Aristóteles é muito bem apresentada nessa obra do Rafael, renascentista italiano, aqui na Academia de Atenas. A gente pode ver aqui os filósofos e no centro estão o Platão à esquerda e o Aristóteles à direita. O que eles estão fazendo? Eles estão apontando o objeto, o ser, o ton eon. Então, para o Platão, à esquerda, que está apontando o céu, para o Platão, o objeto, o ser, a essência de toda a realidade, ela está além, ela está fora dessa realidade fenomênica, né? No hiperurano, no além do céu. Já para Aristóteles, com a mão espalmada para baixo, ele está querendo dizer o quê? O que é essa ilustração, o que é essa pintura, o que essa obra de arte representa com a atitude aristotélica? Que para o Aristóteles, o ser, a essência de tudo, está na matéria. Então isso quer dizer o quê? Que o Platão, ele é um filósofo transcendente, onde a verdade absoluta está fora do mundo fenomênico. Já para Aristóteles, o ser, ele se encontra nas coisas no mundo, ou seja, ela é imanente. Então a gente viu, esses filósofos eles vão dar a base dessa querela entre racionalistas e empiristas, o Platão e Aristóteles. Então essa escola de filósofos racionalistas, ela vai seguir muito de perto, ou ela vai se inspirar, vai se influenciar pelo pensamento platônico, aqui no caso o Descartes. Depois no meio aí, tirando o cochilo, está o Baruch Spinoza, e à nossa direita, com essa cabeleira, que eu acho que é uma peruca importada, o nosso Baruch, o nosso Leibniz. Então, Descartes, o filósofo francês, físico e matemático do século XVI, século XVII, juntamente com Isaac Newton, são de importância ímpar para a transição do paradigma medieval e a fundação do mundo moderno, do qual uma de suas grandes vedetes seria o Iluminismo. Bertrand Russell irá considerar Descartes como o fundador da filosofia moderna e apontará resumidamente para seu alcance dessa maneira.
ele é o primeiro homem de elevada capacidade filosófica cuja visão foi afetada de maneira profunda pela física e pela nova astronomia. Ele está falando aqui de Galileu Galilei, Copérnico, Newton, etc. Não aceita os alicerces lançados pelos seus antecessores, ou seja, a escolástica, né, a filosofia medieval, como Santo Agostinho, etc. Ao contrário, construir um edifício filosófico completamente novo. Ele procura fazer isso, né? Isso não havia acontecido desde Aristóteles, ou seja, uma grande revolução. E é um sinal da nova confiança que o homem, aqui expressa o conteúdo da modernidade, né? Sinal da nova confiança que o homem passou a sentir por si mesmo, o homem pelo homem. O homem é objetivo e é o objeto de conhecimento, em consequência do progresso da ciência. Vamos lá, meu filho. Descartes, em sua obra Meditações Metafísicas, 1641, irá rejeitar totalmente o conhecimento proveniente dos sentidos e aceitará a hipótese da existência de um Deus enganador. Isso a gente já encontra no Sócrates, né, a questão do daimon, né, do gênio que ficava buzinando, né, ficava falando na orelha do Sócrates, né, talvez, não sei se devido à esquizofrenia ou realmente existia um ser que ficava ditando as coisas. Sócrates, conhece a ti mesmo, Sócrates, escreva, faça música. Um gênio maligno que colocaria as certezas em seu espírito. Após duvidar de tudo, a primeira certeza que o pensador francês chega é a do cogito, que eu sou uma coisa que pensa, ou seja, eu sou razão, o elemento que pensa. Eu cogito, eu existo. E desta primeira certeza iria retirar todas as outras certezas para fundar sua filosofia realidade, né? Totalmente calcada na razão. Mas de que maneira opera a razão? Afastada a hipótese de fazerem conjecturas com base nos sentidos, que só poderiam conduzir-nos a um conhecimento provável e incerto, as operações da razão que conduzem à verdade e a certeza são apenas duas: a intuição e dedução. Vejam que Vejam que Descartes ainda faz uma parceria com Aristóteles, de certa forma, quando ele usa o princípio da dedução. Após concluir que o eu é uma coisa que pensa, res cogita, e toda a realidade sensível é uma coisa externa, res extensa, ou seja, nós estamos vendo que a realidade é um dualismo mais diferente, né, do Platão. O Descartes está falando sobre uma realidade interna e uma realidade externa. Ainda esse raio extenso seria um mundo fenomênico, um mundo físico sensível. Descartes irá dividir todo o conteúdo de nosso espírito, aqui espírito entendam como mente, por favor, não procurem os caça-fantasmas. Então ele vai dividir o conteúdo de nossa mente em três: ideias adventícias provenientes dos sentidos, né, percepção sensorial; ideias factícias provenientes da imaginação, ou seja, eu posso imaginar um elefante cor-de-rosa voando; e ideias inatas. Olha aqui o Descartes retomando o mesmo conceito ou os mesmos contornos do conceito platônico. Problemática e solução cartesiana. Vamos ver como isso se estrutura no Descartes. Elementos como a matemática, a geometria e Deus sempre gozaram, em Platão, de um status ininteligível, ou seja, além da percepção sensorial. Você não precisa dos sentidos para chegar até eles, para se conectar com eles, para obtê-los. Racional e às vezes supramundano. Para a matemática, né, a geometria em Platão ela é supramundana, transcendental,
especialmente em Pitágoras e Platão, no caso dos dois primeiros, e do terceiro em Aristóteles. Assim, ou seja, Deus para Aristóteles também é transcendental, motor imóvel, né? Será o triângulo uma ideia adventícia? Aqui já é citação do Descartes, do Meditações Metafísicas, ok? Então abre a citação. Será o triângulo uma ideia adventícia? Como posso explicar então a sua perfeição? Será uma ideia factícia? Como explicar nesse caso a sua universalidade? E a ideia de Deus? Como explicar que seres finitos e imperfeitos, como os homens são, possam ter a ideia de um ser infinito e absolutamente perfeito? A resposta de Descartes é de que, para além das ideias adventícias e factícias, os homens possuem ideias inatas, ideias que, nascidas conosco, vejam que é o mesmo conceito do Platão, são como que a marca do Criador no ser criado à sua imagem e semelhança. Então, da mesma forma que um pintor, um artista, pinta um quadro e depois ele coloca a assinatura dele no quadro, da mesma forma, quando Deus cria o homem, ele coloca a sua assinatura, a sua marca no homem. E qual é essa marca? É a ideia que nós temos de Deus, ou seja, a capacidade de pensarmos num ser infinito, ilimitado, onisciente, onipresente. Por quê? Porque nós não temos a experiência sensível, ou seja, a ideia adventícia de tal ser. Então, como é que a mente vai chegar até tal ser? A mente não chega até tal ser. Então, é esse ser, Deus, que coloca essa ideia inata dentro de nossa mente, crava como se fosse a marca de um artista, do Criador. Então, nesse ponto, Descartes substitui a autoridade a autoridade bíblica de chegar a Deus e troca essa autoridade pela razão humana. Ou seja, não é mais a Bíblia que comprova ou que cogita a existência de Deus. Na verdade, é a razão que passa a dar essa autoridade. Então, nós passamos da modernidade, da idade medieval, que tinha a Bíblia como autoridade filosófica, para a idade moderna, onde a razão, o homem, é a própria autoridade do conhecimento. Essas ideias inatas, claras e distintas não são inventadas por nós, mas produzidas pelo entendimento sem recurso à experiência, produtos da razão. Elas subsistem no nosso ser em algum lugar profundo na nossa mente, e somos nós que temos liberdade de as pensar ou não. Representam as essências verdadeiras, imutáveis e eternas, motivo pelo qual servem de fundamento a todo o saber científico, como Descartes escreve. Quando começo a descobri-las, as ideias inatas, não me parece aprender nada de novo, mas recordar o que já sabia. Ou seja, ele só traz para a modernidade, né, as ideias de Platão. Quero dizer, apercebo-me de coisas que estavam já no meu espírito, ainda que não tivesse pensado nelas. E, o que é mais notável, é que eu encontro em mim uma infinidade de ideias de certas coisas que não podem ser consideradas um puro nada. Ainda que não tenham talvez existência fora do meu pensamento, elas não são inventadas por mim. Embora tenha liberdade de as pensar ou não, elas têm uma natureza verdadeira e imutável. Então, Descartes, Metafísica, essa aqui é a edição que eu estou usando de 1988, em português. Ok, então aqui nós chegamos ao fim dessa videoaula sobre os racionalistas e empiristas, ou seja, como é que se formam as ideias na mente. Mas aqui é só o fim da primeira parte, viu, Mané? Tem a segunda parte, na qual a gente vai ver quem são os filósofos empiristas, como é que se processam suas ideias, e depois o mais interessante, como é que isso
tentou ser resolvido em Immanuel Kant, e depois qual é o veredito dos Vedas, qual é o veredito dos Puranas sobre isso. Por isso, não perca o próximo capítulo, a segunda parte dessa videoaula, que vai terminar com chave de ouro, tá bom? Muito obrigado pela atenção, tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, deem um like, se inscrevam no canal para a gente divulgar esse conhecimento. Hare Krishna e tchau!